A paz do Senhor, vocês que estão assistindo esse vídeo. Sou sua irmã em Cristo, me chamo Elaine e vim meditar na Palavra de Deus junto com vocês. Gostaria de estar lendo com vocês Levítico 26 e o 27. Levítico 26, Deus nos faz um convite, claro, à obediência e uma advertência sobre a desobediência. Ele nos mostra com detalhes o que está em questão, bênção ou maldição. Ou você escolhe vida ou você escolhe morte. Vamos ler? Não fareis para vós ídolos, nem imagens de escultura, nem levantareis estátua, nem poreis pedra figurada em vossa terra para vos inclinar a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus começa com uma exigência clara, que não devemos idolatrar. Nas religiões vizinhas era normal, os ídolos eram comuns, os ídolos ser representados por imagens, por pedra, madeira e até mesmo metal. Mas nosso Deus, o Deus de Israel, não pode ser representado por imagens. O 3 vai falar sobre bênçãos prometidas à obediência. Se andardes no meu estatuto e guardardes os meus mandamentos e os cumprides. O 3 diz: se Israel obedecesse, Deus lhe daria chuvas no tempo certo, colheitas abundantes, segurança contra os inimigos e fertilidades. Não seria só a bênção material, mas a manifestação da presença divina. Por onde eles forem, o Senhor estaria com eles, né? A bênção do Senhor o acompanharia. Vamos ler o 14, que fala sobre as penalidades pela desobediência, que diz assim: mas se não me ouvirdes, nem cumprirdes todos estes meus mandamentos, e se rejeitar os meus decretos, e a vossa alma menosprezar os meus decretos, não executando todos os meus mandamentos, e invalidando o meu pacto. Fala das consequências da desobediência. Seria doença, seria a seca, a fome, a derrota nas batalhas, o medo, as invasões e até mesmo o exílio. No 19 diz: e quebrarei a soberba de vosso poderio, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Fala da imagem, né, do céu como ferro e a terra como bronze. Isso indica um bloqueio total da bênção do Senhor, um colapso, né, do ciclo da vida, no qual Israel era completamente dependente. No 41, no 40 diz: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, por suas prevaricações, com que prevaricaram contra mim, e também porque andaram comigo em ocasião. O 40 fala que então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com que prevaricaram contra mim, e também porque andaram comigo em oposição. Diz que se confessarem a sua iniquidade, esta é a única condição para a restauração pessoal e nacional. Diz aqui que há esperança depois da disciplina. Sim, que Deus não nos abandona, mesmo após as maldições. Ele prometeu restauração, se verdadeiramente nos arrependermos. Mas, se confessarem os seus pecados, eu lembrarei da minha aliança com Jacó.
O arrependimento sincero, meus irmãos, ele abre portas para o novo, abre portas para o recomeço, há chance, há esperança no Senhor Jesus. E no 44, fala da maior declaração de amor que o Senhor pode nos dar. E mesmo com tudo isso, estando ele na terra de seus inimigos, eu não o desprezarei, nem os abominarei para consumi-los, invalidando o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, sou o seu Deus. Aqui ele fala do pacto, né, com Deus, ao menos da parte dele, não pode ser quebrado, apesar de os homens quebrarem o pacto com o Senhor, que foi o que Israel definitivamente fez, também quebrou. E o que muitos fazem com respeito à nova aliança. Ele permanece, mas de certo, aqueles, quaisquer que sejam eles, que demonstrarem incredulidade quanto à aliança, estarão efetivamente perdidos. Amém. Então, irmãos, que venhamos a escolher a melhor parte do Senhor, que venhamos a ser obediente, para que o Senhor derrame as bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossas famílias. Amém. O Levítico 27, irmãos, estabelece regras para o cumprimento de votos voluntários dedicado a Deus, incluindo pessoas, animais, casas e terras. O texto fala sobre votos, sobre resgate, dízimos e propriedades consagradas, um lembrete de que tudo o que temos é de Deus. O capítulo começa no 27. Começa com a possibilidade de alguém fazer um voto especial, dedicando uma pessoa ao Senhor. Diz assim, no 1 e o 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, segundo a estimativa das pessoas que se tenham que redimir, assim será a sua estimativa. A consagração de animais. No 9 fala votos em que os animais estão envolvidos. E se for animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo o que se der dele ao Senhor será santo. Fez um voto quanto ao sacrifício. Se o voto incluía um animal puro, ele se tornava santo ao Senhor. Não podia ser trocado nem mesmo por um animal de um maior valor. Se fosse um animal impuro, ele não poderia ser usado em sacrifício, não poderia pagar um voto com um animal impuro, mas podia ser vendido e o resgate com um acréscimo de 20% do valor. Nada impuro poderia ser oferecido ao Senhor. No 27 e no 26, no 26 e 27 fala do primogênito dos animais. Mas o primogênito dos animais, que pela primogenitura é do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou ovelha do Senhor. Havia duas coisas que eram proibidas a um voto. 1, o primogênito dos animais, e 2, as coisas consagradas. O primogênito dos animais já pertenciam ao Senhor por direito, já era consagrado ao Senhor, portanto não poderia ser usado como voto. O 30 diz: e todo dízimo, 10% dízimo da terra, assim da semente da terra, como do fruto das árvores do Senhor, é coisa consagrada ao Senhor. Todo dízimo era do Senhor.
tanto dos produtos da terra quanto dos animais. Lembrando que Deus é o dono de tudo. O dízimo era e é um instrumento de adoração, ensino, justiça social. O que aprendemos com Levíticos 27? Que para a nossa vida nos dias de hoje, que Deus valoriza o compromisso que fazemos com Ele. Voto não são palavras jogadas ao vento, são promessas feitas diante do Senhor. Se prometemos orar mais, servir mais ao Senhor, ofertar mais, ler mais a palavra de Deus, devemos cumprir a nossa promessa com reverência. Tudo que temos, o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso talento, pode ser consagrado ao Senhor. E quando façamos, que façamos com sinceridade. O Senhor recebe como oferta santa, glória a Deus. Cada um oferece o que pode, desde que seja de coração. Tudo o que é consagrado ao Senhor se torna santo. Isso inclui a minha vida, a sua vida. Como diz Paulo, você foi comprado com alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.